Você acordou hoje com a sensação de que o mundo inteiro está apoiado sobre os seus ombros. Eu sei como é abrir os olhos e já sentir o peso das responsabilidades, cobrando uma conta que você não sabe se consegue pagar. Existe um tipo de cansaço que o sono não cura porque ele não está no seu corpo. Ele está na sua alma. É a exaustão de quem se sente sozinho no meio da multidão. É a solidão de quem cuida de todos, mas sente que não tem ninguém olhando por si. Você se tornou o vigia da sua própria vida. Você vigia as contas. Você vigia os filhos. Você vigia o seu futuro. Mas o problema de ser o seu próprio guarda é que você é humano e humanos cansam. O seu coração está disparado agora porque você tem medo de que, se você fechar os olhos por um segundo, tudo o que você construiu vá desmoronar. Mas eu tenho uma notícia que vai mudar o ritmo da sua respiração. Você foi contratado para ser filho e não para ser o segurança do universo. Existe um código de proteção milenar que está prestes a ser ativado na sua manhã. Eu não estou falando de uma leitura religiosa comum. Estou falando de um protocolo de socorro que vem de um lugar onde o esgotamento não existe. Se você sente que chegou no seu limite e que a solidão está tentando te convencer de que você foi abandonado, pare agora. O que eu vou te revelar nos próximos minutos é a chave para você finalmente soltar o fôlego e entender que a sua guarda foi assumida por alguém que não conhece o cansaço. Você está pronto para descobrir quem realmente está cuidando de você enquanto você achava que estava sozinho? O fenômeno da hipervigilância e o cansaço da alma é o grande ladrão da paz no século XXI. Você vive hoje em um estado de alerta constante, como se houvesse uma ameaça invisível, escondida em cada esquina do seu futuro próximo. Essa necessidade de monitorar e controlar cada pequeno detalhe da sua rotina é uma armadilha psicológica cruel, que drena sua energia vital antes mesmo de o primeiro café do dia esfriar na sua xícara. O seu cérebro foi programado por traumas e decepções passadas para detectar perigo em tudo, e por isso você simplesmente não consegue relaxar nem quando as coisas parecem estar bem. No fundo da sua mente, você se pergunta sem parar quando é que o próximo problema vai surgir, ou qual será a próxima notícia ruim que vai tirar o seu chão. Essa exaustão mental profunda acontece porque você assumiu um cargo que não pertence a seres humanos. Você está tentando desesperadamente ser o guarda único da sua própria história. Mas a grande verdade que ninguém te contou é que o controle total é uma ilusão absoluta que só serve para alimentar crises de ansiedade e pânico. Quando você tenta carregar o peso esmagador do amanhã com as forças limitadas de hoje, o resultado inevitável é um colapso emocional e espiritual. A solidão que corrói o seu peito nasce da crença mentirosa de que, se você falhar por um segundo, ninguém estará lá para segurar a sua queda. É exatamente aqui que o Salmo 121, verso 5, entra como um remédio poderoso para a sua alma profundamente cansada. A Escritura Sagrada declara de forma categórica que o Senhor é o seu guarda e a sua sombra protetora à sua mão direita. Pare e reflita sobre o conceito de sombra por um instante. Uma sombra não faz o menor esforço para existir ou para acompanhar o seu corpo. Ela não cansa e não se distancia. Deus está comunicando a você que a proteção dele não é algo que você precisa conquistar com suor ou esforço humano, mas algo que já está posicionado estrategicamente ao seu lado agora mesmo. A sua demissão definitiva do cargo de vigia da própria vida é o primeiro passo real para a sua cura interior. Você precisa ter a coragem de admitir para si mesmo que não consegue dar conta de tudo sozinho e que o peso está insuportável. Essa admissão sincera não é um sinal de fraqueza ou derrota, mas sim o início da sua verdadeira libertação espiritual.
No exato momento em que você reconhece que suas mãos são pequenas demais para segurar o mundo, você finalmente permite que as mãos daquele que criou cada galáxia assumam o comando da sua jornada. Esse cansaço na sua alma é um sinal de que o seu sistema espiritual está sobrecarregado por uma responsabilidade que nunca foi sua. Você não foi criado para viver em modo de sobrevivência 24 horas por dia. Deus te criou para caminhar sob a luz da confiança e não sob as sombras do medo constante. Você prefere continuar segurando esse peso sozinho até que sua mente quebre de vez, ou está disposto a entender por que olhar para os lugares errados tem aumentado o seu desespero a cada novo amanhecer? A ilusão dos montes e o erro do olhar horizontal é o que tem mantido você preso em um ciclo interminável de decepção e angústia emocional. Quando o salmista levanta os olhos para os montes, no início desta canção sagrada, ele não está descrevendo uma paisagem bonita, mas sim um cenário de perigo absoluto e incerteza. Naquela época, os montes eram os esconderijos preferidos de assaltantes e feras selvagens que aguardavam o momento da sua vulnerabilidade para atacar. Hoje, os seus montes são as estruturas humanas em que você depositou sua esperança e que agora parecem ameaçar a sua paz. Você olha para o seu saldo bancário, esperando que ele seja o seu refúgio, mas o dinheiro é volátil. Você olha para as pessoas influentes, esperando que uma ligação resolva sua vida, mas o ser humano é falho e limitado. O grande erro do olhar horizontal é acreditar que a solução para um problema espiritual pode vir de uma fonte terrena. Quando você fixa seus olhos apenas no que é visível, você acaba sofrendo de uma miopia espiritual que te impede de enxergar o socorro que já está a caminho. Você vive escaneando o horizonte em busca de um sinal de melhora ou de um braço humano que te ajude a carregar o fardo, mas quanto mais você olha para o mundo, mais a sua solidão aumenta. Isso acontece porque o mundo só pode oferecer companhia, mas nunca presença real. A presença que cura a solidão é aquela que vem de cima para baixo e não de um lado para o outro. Discutir a origem do seu socorro é entender que existe uma diferença vital entre ajuda e auxílio divino. A ajuda humana é temporária e muitas vezes vem acompanhada de cobranças ou interesses ocultos. O auxílio do Senhor é incondicional e brota da sua própria natureza de Criador. Se você continuar focando no tamanho do seu problema ou na altura do seu monte, você será esmagado pela sensação de insignificância. O segredo da oração poderosa da manhã não é ignorar a existência dos montes, mas sim mudar o ângulo da sua visão. Você precisa parar de perguntar ao monte como você vai passar por ele e começar a declarar ao monte quem é que caminha ao seu lado. O erro do olhar horizontal te faz sentir como uma vítima das circunstâncias, mas o olhar vertical te posiciona como um protegido do Altíssimo. A partir de agora, você deve treinar sua mente para não se deixar hipnotizar pelas dificuldades que aparecem no seu caminho. Cada vez que uma preocupação surgir e tentar capturar o seu olhar, você deve elevar sua consciência para além da estratosfera e lembrar que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se ele teve poder para arquitetar a complexidade do universo e manter os planetas em suas órbitas, você realmente acredita que ele esqueceu de cuidar dos detalhes do seu dia? O desespero nasce quando você esquece a escala de poder entre o Criador e a criatura. Tire os olhos do que é passageiro e firme sua visão naquele que é eterno, porque somente assim você encontrará a paz que não depende das circunstâncias ao seu redor. A anatomia do guarda, que não cochila, revela o maior segredo para a sua estabilidade emocional e o fim definitivo da sua insônia espiritual. Existe uma diferença fundamental entre a vigilância humana e a sentinela divina,
que você precisa compreender para que seu coração finalmente descanse. O ser humano é uma máquina biológica que possui limitações intransponíveis, e a principal delas é a necessidade de recarga. Por mais que você se esforce e tente cuidar de tudo, o seu corpo e a sua mente eventualmente reclamam o direito ao sono e ao desligamento. O Salmo 121, verso 4, traz uma revelação que deveria remover todo o peso das suas costas, agora mesmo, ao declarar que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. No idioma original, essa expressão indica que Deus não sofre de sonolência e nem sequer pisca o olho por um milésimo de segundo. Enquanto você está mergulhado no sono profundo e sua consciência está desligada das ameaças do mundo, existe uma inteligência suprema e um amor infinito que permanece em vigília absoluta sobre a sua casa e a sua família. A sua ansiedade noturna é um sintoma de que você ainda não confia totalmente na escala de serviço de Deus. Você fica revirando na cama, tentando resolver problemas que só podem ser solucionados no mundo espiritual, porque no fundo você sente que se você não vigiar, ninguém mais vigiará. Essa é a raiz da sua exaustão. Discutir a anatomia desse guarda é entender que Deus não possui processos biológicos de desgaste, e por isso a atenção dele sobre a sua vida nunca diminui ou se distrai. Ele não se cansa de ouvir as suas petições e não fica entediado com as suas repetições diárias. Enquanto você descansa, a sua mão continua operando nos bastidores da sua história, movendo corações e abrindo caminhos que você nem imagina que existam. A solidão que você sente na calada da noite é uma mentira que o medo conta para o seu ouvido, porque na realidade o quarto nunca está vazio. A presença daquele que não dorme preenche cada fresta de silêncio e cada sombra que tenta te assustar. Imagine a segurança de uma criança que dorme profundamente no carro, enquanto o pai dirige em uma estrada escura. A criança não precisa saber o mapa ou cuidar do combustível porque ela confia plenamente no motorista. Você precisa resgatar essa confiança infantil para que a sua alma recupere o vigor. O seu socorro não depende da sua capacidade de permanecer acordado, mas da fidelidade daquele que prometeu estar contigo todos os dias. Quando você entende que o seu guarda não cochila, você ganha a permissão divina para fechar os olhos e relaxar os ombros. A partir de hoje, quando o medo do futuro tentar roubar o seu sono, responda para si mesmo que a sua sentinela já está no posto e que nada escapa ao olhar daquele que governa o tempo e o espaço. Você pode finalmente soltar o controle, porque o verdadeiro dono da situação está com os olhos bem abertos, cuidando de cada detalhe que você ainda nem percebeu. A blindagem da sombra à mão direita representa a proteção estratégica de Deus sobre a sua capacidade de agir e tomar decisões no mundo real. Na simbologia bíblica, a mão direita é o lugar da força, da autoridade e da execução. É com a mão direita que você assina contratos, que você trabalha para o sustento da sua casa e que você estende o braço para ajudar ou se defender. Quando o Salmo 121, verso 5 afirma que o Senhor é a sua sombra, a sua mão direita, ele está prometendo que a sua proteção não é apenas um conceito abstrato ou uma ideia romântica para os momentos de oração. Deus está se posicionando exatamente ao lado do seu ponto de execução. Isso significa que ele está presente nas suas ações mais práticas e nos seus movimentos mais decisivos. Muitas vezes você sente uma paralisia emocional ou uma indecisão paralisante, porque tem medo de que o seu próximo passo seja um erro fatal que arruinará o seu futuro. A solidão gera uma insegurança profunda sobre o nosso próprio julgamento, mas a presença da sombra divina à sua direita serve para equilibrar a sua caminhada.
Discutir essa blindagem é entender que Deus não quer apenas que você fique parado, esperando por um milagre, mas sim que você caminhe com a certeza de que a sua mão não está operando sozinha. Existe um reforço invisível sobre a sua inteligência, sobre a sua criatividade e sobre a sua força física. A sombra à mão direita indica que o Senhor cobre a sua exposição mais vulnerável. No antigo combate militar, a mão direita segurava a espada e deixava o guerreiro exposto por não carregar o escudo daquele lado. Ter Deus como sombra à direita significa que ele cobre a sua lacuna e preenche o que falta na sua habilidade humana. Você não precisa mais ter medo de agir ou de assumir novas responsabilidades, porque a sua competência foi estendida pelo poder do Altíssimo. Essa sombra também representa o alívio imediato no calor da batalha. Quando a pressão do trabalho ou as exigências da vida tornam o seu dia sufocante, lembre-se de que existe uma cobertura espiritual que mantém a sua mente fresca e o seu coração calmo. Você não é um trabalhador solitário tentando construir um império com as próprias mãos, mas um cooperador de Deus que tem o Criador como seu parceiro mais próximo. Essa verdade deve eliminar o estresse de tentar ser perfeito o tempo todo. A sombra está lá para te lembrar que mesmo quando a sua mão tremer, a mão de Deus permanece firme para garantir que o seu trabalho não seja em vão. Sinta agora esse peso saindo dos seus ombros ao perceber que cada decisão que você tomar hoje, sob a guia do Salmo 121, terá o selo de aprovação e a escolta daquele que nunca erra o alvo. Você está blindado para avançar. O protocolo contra o sol e a insolação espiritual é a garantia de que as pressões externas e visíveis não conseguirão desidratar a sua fé, nem queimar a sua esperança. No deserto da vida, o sol representa aquelas tribulações que todos podem ver. As cobranças incessantes, as críticas abertas, os prazos apertados e as batalhas públicas que você trava para manter sua dignidade. O Salmo 121, verso 6, afirma com autoridade que o sol não te ferirá de dia. Essa promessa é um escudo contra o esgotamento que vem do excesso de exposição ao julgamento do mundo. Muitas vezes você sente que está queimando por dentro, tentando atender às expectativas de todos, sentindo o calor das responsabilidades drenar cada gota da sua alegria. A insolação espiritual acontece quando você fica tanto tempo exposto ao calor dos problemas que sua visão começa a ficar turva e você passa a ver miragens, acreditando que não há saída ou que o deserto nunca terá fim. Discutir este protocolo é entender que Deus se coloca entre você e a fonte do calor. Ele se torna o filtro que impede que a intensidade da prova ultrapasse a sua capacidade de resistência. Você pode estar atravessando um dia escaldante onde tudo parece dar errado, mas existe uma camada de frescor divino sobre a sua mente. Essa proteção impede que a pressão do mundo exterior se transforme em uma depressão no seu mundo interior. A solidão no meio do sol ao meio-dia é a sensação de que você está desprotegido, enquanto todos assistem ao seu cansaço. Mas o Senhor está te dizendo que, embora o sol brilhe forte, ele não tem permissão para causar uma ferida permanente em você. Você sairá desse período de prova sem as marcas de queimadura do desespero. Deus regula a temperatura da sua vida para que o fogo da provação apenas te purifique, mas nunca te consuma. Você não precisa buscar abrigo em sombras humanas que se movem conforme o interesse de terceiros. O seu abrigo é fixo e eterno. Quando você se sente sufocado pelas demandas do dia, respire fundo e reconheça a sombra do Todo-Poderoso que se estende sobre você. Esse protocolo te dá a imunidade necessária para trabalhar, decidir e vencer mesmo sob o clima mais hostil.
O sol que deveria te derrubar servirá apenas para iluminar o milagre que Deus está operando na sua resiliência. Você não está vulnerável. Você está sob uma cobertura que o mundo não vê, mas que o seu espírito sente através de uma paz que excede todo o entendimento. Nada que venha de fora tem o poder de destruir o que Deus plantou dentro de você enquanto você estiver debaixo dessa sombra. A influência da lua e a proteção dos ciclos emocionais aborda a face mais oculta e profunda da sua dor, que é o sofrimento da noite, da alma e dos sentimentos instáveis. Se o sol representa os problemas claros e visíveis, a lua simboliza as angústias que não têm uma forma definida, mas que possuem o poder de alterar a maré das suas emoções. O Salmo 121, capítulo 1, verso 6, declara que nem a lua te ferirá de noite. Esta é uma promessa de saúde mental e equilíbrio emocional para quem luta contra a depressão, a solidão profunda e as crises de pânico que costumam atacar quando o barulho do mundo silencia. Existe uma ciência espiritual por trás desta frase, pois a lua governa os ciclos e as marés, assim como muitas vezes você se sente governado por ciclos de tristeza ou ondas de desânimo que parecem vir sem aviso prévio. A proteção divina contra o dano da lua significa que Deus está guardando o seu subconsciente e as suas memórias para que elas não se tornem armas de autodestruição nas horas de escuridão. Você já sentiu aquela angústia que aperta o peito quando o sol se põe e a casa fica vazia? É nesse momento que a solidão tenta sussurrar que você é um fracasso, ou que o amanhã será apenas uma repetição da dor de hoje. Discutir este tópico é entender que o Senhor é o guarda da sua mente emocional. Ele filtra as influências externas que tentam desestabilizar o seu humor e roubar a sua esperança. A lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. Da mesma forma, muitos dos medos que te assombram à noite são apenas reflexos distorcidos de problemas que parecem maiores do que realmente são. Sob a guarda de Deus, esses reflexos perdem o poder de ferir a sua identidade. Você não precisa mais temer as oscilações dos seus sentimentos ou as fases difíceis pelas quais a sua vida passa. Assim como a lua muda de fase, mas o céu permanece o mesmo, as suas circunstâncias podem mudar, mas a fidelidade daquele que te guarda é imutável. Esta blindagem noturna garante que você terá um descanso restaurador, pois a sua psique está protegida contra os dardos inflamados do inimigo, que tentam se aproveitar da sua vulnerabilidade no escuro. Você não será vítima de melancolias crônicas ou de ciclos de autodestruição, porque o guarda de Israel estabeleceu um limite para a influência do mal sobre a sua sensibilidade. Sinta o alívio de saber que até o seu sono e o seu mundo emocional mais profundo estão sob jurisdição real. A noite não é mais um lugar de perigo, mas o momento em que a sombra de Deus se torna ainda mais evidente para te envolver em um abraço de paz e segurança total. A engenharia do ir e vir na eternidade é a promessa final, que garante que a sua vida não é uma sucessão de eventos aleatórios, mas um projeto estruturado sob a vigilância de Deus. O Salmo 121, verso 8, afirma que o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Esta é uma das declarações mais profundas sobre segurança existencial que você poderia receber nesta manhã. Discutir este tópico é entender que Deus não está interessado apenas nos seus momentos de oração ou nos seus grandes sucessos, mas em todos os processos de transição da sua existência. A saída representa o momento em que você deixa o conforto do seu lar e a segurança do que é conhecido para enfrentar os desafios do mundo lá fora. É o início de um novo projeto, o começo de um novo dia, ou a coragem de sair de um ciclo que já não te pertence. A entrada representa o retorno.
a conclusão de uma tarefa, a chegada ao seu destino ou o momento de recolhimento para processar o que foi vivido. O que o salmista está revelando é que não existe 1 centímetro de solo que você pise que não tenha sido previamente inspecionado pelo seu guarda. A solidão muitas vezes te faz sentir que você está caminhando em um campo minado, onde qualquer passo falso pode ser o fim da sua jornada. Mas a engenharia divina montou uma escolta invisível que te acompanha no trajeto. Você não é um andarilho perdido em um universo indiferente. Você é um peregrino sob proteção diplomática do reino dos céus. Esta guarda sobre o seu ir e vir significa que mesmo quando você se sente perdido em novos começos, Deus já conhece o caminho e está segurando a sua mão. Se você está enfrentando uma mudança de emprego, um divórcio, uma mudança de cidade ou o início de um novo ministério, entenda que a sua saída está guardada. E se você está voltando para casa exausto e sentindo que não tem forças para entrar em uma nova fase, a sua entrada está blindada. Essa proteção não tem data de validade, pois o texto enfatiza que é desde agora e para sempre. Isso remove o medo de que o amparo de Deus possa se esgotar ou que ele possa se cansar da sua jornada. A engenharia de Deus cobre a logística da sua vida inteira, cuidando dos detalhes que você esquece e dos perigos que você nem chega a ver. Você pode caminhar com a cabeça erguida porque a sua movimentação no mundo não depende da sorte ou do acaso. Você está inserido em um fluxo de proteção que começou antes de você nascer e continuará por toda a eternidade. Sinta a paz de saber que cada passo seu é monitorado por quem te ama e que, independentemente de onde você vá, a sombra protetora do Altíssimo chegará lá antes de você. O decreto final e a entrega das chaves do destino é o momento em que a sua teoria se transforma em testemunho e a sua oração se torna a sua realidade irrevogável. Chegamos ao ápice desta jornada espiritual, onde você não é mais a mesma pessoa que acordou com o peso do mundo nos ombros. Através do Salmo 121, nós desconstruímos a mentira da solidão e estabelecemos a verdade da escolta divina. Este tópico final é o seu divisor de águas, o instante em que você retira as chaves da sua vida das mãos do medo e as entrega voluntariamente àquele que nunca dorme. A conclusão impactante aqui não é apenas o fim de um vídeo, mas o encerramento de um ciclo de sofrimento mental e exaustão espiritual. Você compreendeu que a hipervigilância era apenas um sintoma de um órfão tentando se proteger, mas agora você assume a sua identidade de filho guardado pelo Rei. O Senhor guardará você de todo o mal. Ele guardará a sua alma. Esta promessa contida no verso 7 é o selo final sobre a sua saúde emocional. Quando o texto diz que ele guardará a sua alma, ele está falando do seu centro de decisões, das suas emoções mais profundas e da sua vontade. Nada que tente corromper a sua paz ou destruir a sua mente tem autorização para ultrapassar a barreira de proteção que foi levantada nesta manhã. A partir de agora, a sua narrativa muda. Você não dirá mais que está sozinho na luta, mas que está sob a sombra do Onipotente. A solidão foi vencida pela presença e a força foi restaurada pela confiança. Este é o decreto sobre a sua casa. O mal pode até se aproximar, mas ele não tem permissão para fincar raízes. O seu socorro já chegou. Ele não está a caminho. Ele já está posicionado à sua mão direita. Sinta o impacto desta verdade selando o seu espírito agora. O peso foi removido. A ansiedade foi desarmada. A sua sentinela está no posto e você finalmente pode respirar. Caminhe hoje com a postura de quem sabe que é vigiado pelo olhar mais amoroso e poderoso do universo. O seu destino não está à mercê do acaso ou da maldade humana. Ele está guardado no cofre da eternidade. Você é amado, você é protegido e, acima de tudo, você nunca mais caminhará sozinho. Este é o seu novo tempo. Esta é a sua vitória. Amém.